Olá, está começando mais um TVT Entrevista gravado em formato 100% virtual e daqui de casa durante a pandemia de Covid-19. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o processo de adoção de crianças e adolescentes na pandemia. Em 2020, as sentenças de adoção caíram mais de 26% em relação a 2019, isso segundo o Conselho Nacional de Justiça. Foram 2.216 adoções no ano passado contra 3.013 em 2019. E para esclarecer e debater o assunto, convidamos o Dr. José Rodrigues Arimateia, ele que é juiz titular da Infância e da Juventude de Franca, aqui da região de Ribeirão Preto. Dr. Arimateia é formado em Direito pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito Público pela Unifran e está na magistratura desde 1995. Já em 1999, passou a ser titular da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude de Franca. Doutora Arimateia, seja bem-vindo. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço pela iniciativa de tratar da adoção, que é um tema relevante, né, para a população brasileira e que está para a população mundial de um modo geral. Eu que agradeço pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. Bom, seja muito bem-vindo também, doutora Arimateia. E antes de começar o TVT de hoje, nós vamos assistir ao nosso primeiro depoimento sobre o assunto. Uma mulher daqui de Ribeirão Preto, ela conseguiu a guarda provisória de uma criança por meio do programa Família Acolhedora. A Fernanda já é mãe adotiva de uma mulher que agora está com 20 anos e falou com a gente sobre como estão atualmente e quais as expectativas para o futuro da pequena Maria, a mais nova acolhida pela família. Bom, meu nome é Fernanda Veronese, eu tenho 57 anos, sou dentista já há quase 33 anos. Como dentista, eu atendi uma família há 16 anos que havia acabado de adotar uma menina. E quando eles entraram no meu consultório, eles falaram, olha, eles já tinham 2 filhos biológicos, que eram meus pacientes, acabamos de adotar essa menina, que chama Eduarda, e ela tem uma irmã que precisa ser adotada. A Marcela já com 20 anos, né? E nós começamos a fazer um trabalho voluntário no SAICA, que é o Centro de Acolhimento ao Menor. E só que, inclusive, quando você é voluntário, você é proibido de adotar. Você assina um termo que você não pode estar interessado em adoção, senão você não pode estar como voluntário. A pandemia fez com que um abrigo que estivesse cheio, já estava cheio, fez com que essas crianças fossem ficar muito presas lá dentro, né? Mas a Maria faz um ano que está com a gente, nós renovamos as guardas e todo o trâmite está para que, se a justiça permitir, ela vá ficar conosco, mas isso a gente depende da justiça. Então, eu acho que eu finalizaria assim, existe um ditado que fala, o sangue nos faz parentes, mas o amor nos faz família. Então, eu acho que eu escolhi o amor, né? E fui super recompensada. Então, doutor, a nossa primeira pergunta é, resumidamente, como que funciona o processo de adoção aqui no Brasil e o que diferencia ele do projeto de famílias acolhedoras? Bom, deixa eu te explicar. Essa questão de família acolhedora, isso nós começamos em Franca em 1999, que é uma criança, quando ela vai para um abrigo público, ela não tem aquele amor fraternal, aquele amor familiar, ela não tem aquele convívio familiar, né? Então, chegamos à conclusão de que era mais barato pagar-se uma pequena quantia para que a família pudesse cuidar dessa criança do que mantê-la em abrigo, que ela seria uma pessoa sem referenciais familiares e ainda por cima seria mais caro, né? Então, de fato, a ideia é a família acolhedora não pode adotar, por quê? Porque aí seria uma violação à ordem de inscrição no Cadastro Geral de Adoção, né? Então, as pessoas entram nesse Cadastro Geral de Adoção e tem a vez dela. E, enquanto essa criança não é encaminhada para adoção, ela permanece na família acolhedora.
É importante também desmistificar algumas questões. Às vezes as pessoas acham que tem criança para adotar, tudo que é canto, não é bem assim. Hoje, em Franca, eu tenho 16 adolescentes em condições de adoção e 4 crianças em condições de adoção, mas nenhuma delas é de fácil adoção. Por quê? Porque são crianças já com uma certa idade e adolescentes já com uma certa idade. A depoente, a nossa dona Veronese, né, que, se eu não me engano, que acabou de falar, ela foi feliz, né? Mas nem sempre os casos são felizes. Nós temos casos em que a adoção não dá certo, né? Então, o juiz, a sua equipe técnica, tem que tomar muito cuidado ao fazer a adoção, ao conceder uma adoção. Ao menor indício de que aquilo não vá se ajustar, é melhor parar, porque senão vai dar problema mais adiante. Veja bem, isso uma criança ou um adolescente já está com problema, ainda não podemos criar um segundo problema, né? Então, isso é extremamente importante. Repito, e caiu também o número de adoções, de acordo com o CNJ, porque também não tem tantas crianças assim mais no Brasil para serem adotadas, até porque a nossa população, o crescimento vegetativo já não tem mais aquele mesmo ímpeto que tivemos no passado, né? Então, isso é natural que caia, até a tendência é diminuir a cada ano que passa por conta a diminuição do crescimento vegetativo. A nossa população, que no passado era de 4 a 5 filhos por família, hoje 2, quando muito 3, né? Então, isso diminui o número de crianças disponíveis para adoção. Então, doutor, só para a gente explicar novamente, essas pessoas que querem, são pretendentes à adoção, elas passam primeiro pelo cadastro nacional no Sistema Nacional de Adoção, e daí vou descrever para você podem ser adotadas, podem adotar em todo o Brasil, é isso? Isso. Vou descrever para você o processo como funciona. O interessado em adoção, ele tem que ir ao juízo da infância e juventude da comarca onde ele reside, né? E mostrar-se, manifestar por escrito o seu interesse na adoção. Pois bem, feito isso, vai ser fornecida uma relação de documentos, né? Inclusive com antecedentes criminais, se ele tem condições de manter uma família, enfim, quais são essas pessoas, né? Ele vai dizer quem está pretendendo a adoção. Feito isso, é feita uma investigação rigorosa, e depois dessa investigação rigorosa, vai se fazer um curso de pretendentes à adoção, e este curso deve ser renovado anualmente, né? Então, feito esse curso, a pessoa está, então, apta a adotar. O juiz, então, a declara apta à adoção, e ela entra na fila do Cadastro Geral de Adotantes, como interessada numa criança, e ela descreve lá a criança que ela quer, né? E note bem que, às vezes, muita gente quer criança loira, quer criança de origem europeia, né? E nem sempre você vai encontrar isso. Então, a maioria quer uma criança com esse padrão. Então, você não vai achar tantas pessoas assim. Por outro lado, tem famílias que não se importam com isso, que quer cuidar de alguém, quer ter um motivo da sua existência, então aí já adota qualquer uma pessoa, qualquer uma criança, independentemente dela ser de um perfil ou de outro, tá? Então, feito isso, ingressa no Cadastro Geral de Adoção. Depois, quando aparece uma criança, a primeira coisa que nós vamos fazer é consultar o Cadastro Geral de Adotantes e ver quem é o primeiro, né? O primeiro da lista, nós vamos ver se o interesse dele coincide com o interesse daquela criança. Se coincidir, ótimo, nós vamos chamá-lo e fazer os primeiros contatos, para fazer o primeiro estágio de convivência, se é que isso vai acontecer. Então, feito o estágio de convivência, está apto, então a adoção está consumada, o juiz vai conceder a adoção, e então está feita a adoção. Mas a situação não é tão simples, tão linear quanto parece, porque até uma criança chegar a este momento é muito demorado. Demorado por quê? Porque os pais
nós temos que esgotar todas as possibilidades antes de encaminhar uma criança para a família substituta, né? Então, eu tenho que verificar se numa família extensa, se às vezes tem algum tio, avó, um parente até distante que possa abrigar essa criança para que ela permaneça na própria família. E às vezes eu diria até que permanecer na família extensa, uma família desagregada, desacertada, às vezes é pior para ela até mesmo que ir para a adoção, né? Mas a lei nos manda fazer isso e nós temos que fazer. Então isso demora bastante tempo, demora muito tempo. É comum, às vezes, a gente comparecer aos nossos locais de abrigo, de abrigamento de crianças, né? E nós temos assim, um tratamento muito humanizado, e a criança me puxar pelo paletó e me perguntar quando é que eu vou arrumar uma família para ela, né? Na verdade, é a família dela que nós estamos tentando recuperar. É a família dela que nós estamos tentando fazer com que a mãe pare de beber, fazer com que a mãe pare de usar droga, fazer com que o pai pare de beber, pare de ser violento, pare de agredir crianças, né? Isso é o que acontece basicamente num processo de adoção. A adoção em si, ela é muito simples, muito simples. O problema são as pessoas que complicam tudo no meio do caminho, né? Perfeito, doutor José. Eu gostaria agora de voltar ao assunto da Fernanda, né, e perguntar se é possível que haja um entendimento favorável do judiciário em relação à concessão de guarda definitiva dessas crianças acolhidas na pandemia, como é o caso da Fernanda. Veja bem, a Fernanda é um caso que é de Ribeirão Preto, né? Então, eu não sei nem o processo. Não sei o que o meu colega vai pensar disso, é o juiz da infância e juventude daí. Mas existe a chamada adoção intuito personae, né? Não sei se seria isso o caso dela. É aquela adoção que só é para determinada pessoa. Em alguns casos, formado o vínculo e não havendo prejuízo, né? E não havendo a burla ao cadastro de adoção, eu acho que em alguns casos é possível fazer sim. Mas, repito, eu não sei se esse é o caso dela, e eu não conheço o processo, então não poderia nem dar uma opinião prática sobre o fato, porque isso está sob a presidência do meu colega, que é o juiz da infância e juventude de Ribeirão Preto. Perfeito, doutor José. E agora eu queria que a gente puxasse mais o gancho que a gente estava falando do processo de adoção e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que funcionam as avaliações psicossociais em relação aos pretendentes de adoção, né? Você estava comentando que é um processo, tem que puxar todo o histórico, então eu queria que você comentasse para a gente como que funciona. Veja bem, nós temos que mandar, quando a pessoa se interessa por adoção, ela vai lá se cadastrar, então nós vamos fazer esse processo de investigação. Essa investigação, claro, é uma investigação social, onde as assistentes sociais vão até a residência, vão verificar o que está acontecendo, vamos puxar os antecedentes criminais, vamos ver, inclusive, na família extensa, se isso existe, né? E aí, então, tem o processo psicológico, né? O processo psicológico, o que se busca avaliar no processo psicológico aí? Não é só a afinidade entre o adotante e o adotado. Precisamos saber se esse pretenso adotante ou casal pretenso adotante, se não tem distúrbios de personalidade, né? Aqueles classificados lá no cluster B, nos clusters A, B e C do manual para diagnóstico de doenças psiquiátricas da Sociedade Americana de Psiquiatria. Nós precisamos também verificar se essa pessoa não tem um perfil psicopata, né? Aí nós temos que usar aquele método PCLR, né? Para verificar se essa pessoa não tem nenhuma tendência psicopata, porque às vezes pode ser que tenha uma pessoa ali que é obcecada, um esquizotípico, enfim, um esquizoide que está querendo fazer uma adoção e com outras finalidades, né? Então a gente sabe que nós assistimos aí pela imprensa mundial casos que às vezes uma criança fica presa dentro de um determinado quarto durante anos, né? Isso é coisa de uma pessoa doente. Então, antes de nós concedermos a adoção, os nossos psicólogos avaliam tudo isso, né? Avaliam tudo isso, e se a personalidade demonstrar
um narcisismo, um histrionismo, um borderline, né, um desajuste, uma personalidade antissocial, nós não vamos conceder adoção para uma pessoa dessa, tá certo? Então, nós temos aí vários critérios para adotarmos, para verificarmos antes da adoção, nós não podemos entregar uma criança que já está com a vida comprometida, porque já está com problema, entregá-la a um segundo problema, nós temos que entregá-la a uma solução. Tá? As nossas adoções, pelo menos aqui em Franca, a maioria é bem sucedida, mas alguma, às vezes, o encaixe não é bem feito. Né? Às vezes um detalhe que não se percebeu, um detalhe no rosto de uma pessoa que nós não percebemos. Né? A pessoa chega, declara-se amante, um amor eterno, amor incondicional, mas não podemos esquecer que os transtornados de personalidade também fazem a mesmíssima coisa, né? Declaram amor, e não são nada disso. Tá bom? Bom, doutor, antes de continuar com a próxima pergunta do nosso TVT Entrevista, nós vamos assistir a videoreportagem que eu preparei com uma advogada que ela também vai dar mais detalhes do processo de adoção aqui no Brasil. Adotar, assim como dar à luz, é criar e gerar uma nova vida, uma nova família. É pensar em educação, saúde, alimentação, bem-estar, respeito, dignidade e lazer. E aqueles que possuem o desejo de adotar uma criança precisam pensar em todos esses aspectos antes de formalizar os trâmites legais para a adoção. Eu ouvi uma advogada que explica que para o pretendente à adoção é importante constituir uma defesa que possa cuidar de todos os detalhes do processo de adoção junto ao judiciário, que envolvem chamamentos, avaliações psicossociais e visitas ou chamadas de vídeo com a criança. É necessário a presença de um advogado ou de um representante para que o pretendente possa ingressar com a ação, porque isso se decide em juízo, na vara da infância e da juventude. Cada criança, cada processo tem a sua particularidade e por isso não há como ter uma previsão de um tempo, né? Vai depender muito do processo, vai depender muito dessas particularidades. A exemplo, se o casal não tem muitas exigências com relação à criança que se vai adotar, isso pode fazer com que o processo seja mais rápido. Se os adotantes têm algumas exigências, como semelhanças físicas, aí isso demora mais, até que se encontre a criança com aquelas particularidades, especificações que os adotantes exigem. Bom, doutor, durante a pandemia, quais que foram as maiores dificuldades para as famílias e crianças seguirem com o processo de adoção? E para o judiciário, quais que foram os maiores entraves? Veja bem, para o judiciário, a maior dificuldade hoje é você fazer as visitas técnicas, né? Não é necessário fazer as visitas externas e ir até as residências, né? Verificar. E isso para nós está dificultoso, porque nós estamos aí com restrições de locomoção em vários lugares, restrição de receber pessoas no fórum, então tudo isso tem causado alguma dificuldade. Aquilo que está pronto, nós decidimos. O que não está pronto, infelizmente, nós vamos ter que aguardar um pouco. Nós temos uma situação bastante excepcional. As crianças estão bem guardadas, isso sem dúvida. Infelizmente, nós não vamos dar andamento a um processo agora por conta do risco que se corre, né? Então, isso é que tem prejudicado. Mas a doutora estava falando do processo de adoção. Na verdade, o processo de adoção é um procedimento de jurisdição voluntária. Nós exigimos até que haja advogado, mas não seria necessário. É um processo de jurisdição voluntária que é absolutamente rápido se a criança estiver desimpedida, né? Se estiver livre. É um negócio muito rápido. Estágio de convivência, o setor técnico de psicologia e assistência social diz que está apto, o promotor de justiça se manifesta, o juiz sentencia. Nada complexo, né? O que torna complexo é quando nós temos que destituir os pais do poder familiar, que aí tem
direito de defesa, às vezes tem que ouvir pessoas de fora, pessoas do Nordeste, do Norte do país, pedir carta precatória, e isso para até ir e voltar demora meses, ou às vezes até anos. Então, nesse caso, demora sim. Agora, se tiver com a criança, tiver já a criança desimpedida, é muito rápido, é muito fácil. Tanto que aquelas mães que quando chegam e nos entregam a criança, aquelas que saem da maternidade, né? Acabam abandonando a criança na maternidade, eu costumo adotar, eu e acho que a maioria dos colegas também adotamos essa postura. Nós aguardamos passar aquele estado do puerpério, né, para que a mulher esteja mais consciente e indagamos se ela quer mesmo entregar a criança para adoção, se ela está ciente das consequências disso, né? E sendo firme e mantendo essa decisão, nós imediatamente atribuímos um nome à criança e já encaminhamos para a família interessada em adoção. Nesse caso, nós procedemos dessa forma. E é impressionante como isso às vezes é comum, as pessoas imaginam que não, mas é comum as mães acabarem da luz entregar uma criança para adoção, né? E essa criança não tem muita noção ainda, se não adotarmos aí uma concepção freudiana, né, ela, no subconsciente dela já vai ter aí a ideia do abandono, né? Então a família que vai receber já tem que ter essa consciência de que tem este problema, né? Então não é só as pessoas, o amor é muito bonito, mas nós temos que ter também a utilização da razão. Entendi, doutor. E dentro da realidade do senhor, quais as principais razões para o aumento da desistência dos pretendentes à adoção durante a pandemia, né? E essas pessoas, elas podem voltar a ser pretendentes oportunamente? Podem, desde que façam todo o procedimento outra vez, né? As principais razões, nós consideramos desistentes aqueles que não fazem o curso de atualização, né? Então tem que fazer o curso de atualização uma vez por ano. Porque muita coisa pode mudar em um ano, né? Pode ser que um pretendente à adoção tenha sido preso, esteja condenado, ou às vezes era um casal que era harmônico e está separado, né? Enfim, muita coisa pode acontecer em um ano. Não atualizou, não fez a atualização, nós já consideramos desistentes. Então, talvez aí seja o grande número de desistentes. Mas o número de pessoas interessadas em adotar é maior do que o número de crianças disponíveis para adoção. Isso é em todo o país. Bom, doutor, a gente queria saber agora, quais que são as medidas adotadas pelo Estado de São Paulo para diminuir a distância entre os pretendentes e as crianças, tendo em vista que não é possível fazer essas visitas presenciais aos abrigos, às casas de acolhimento? Se essas medidas surtiram o efeito esperado pelo Judiciário? Olha, normalmente se usa videoconferência, mas essa ideia da videoconferência dá uma ideia de exposição em vitrine, né? E a gente fica meio preocupado com isso, né? É preferível, às vezes, adotar algumas cautelas de segurança e fazer uma visita presencial. Mas o telepresencial tem sido utilizado com sucesso, e isso ajuda sim, num primeiro contato, né? Mas esse contato pessoal é indispensável. Eu diria para você que o poder do toque tem uma mágica impressionante. Basta qualquer um de nós, quando toca nas mãos da mãe, do pai, isso produz uma energia que parece que o mundo muda, né? Então, essa criança tem que ter esse contato pessoal com esses pretendentes à adoção. Bom, doutor, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso TVT Entrevista. Eu agradeço bastante, em meu nome, em nome da Carla, pela participação hoje aqui conosco e por contribuir com a discussão desse assunto tão importante para nós como sociedade. Muito obrigado, doutor, pela presença hoje. Eu que agradeço e cumprimento os nossos jovens jornalistas, né, pela brilhante iniciativa e pela já pujança no trabalho jornalístico. Porque o jornalismo é isso, é aquela informação responsável, aquela informação que vai esclarecer as pessoas, que vai
formar uma opinião sadia das pessoas. Então, isso vocês estão de parabéns e se contem comigo sempre que houver a necessidade para esse fim. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor, e muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. O TVT está terminando. Até o próximo programa. Tchau!